caro telespectador, e bem-vindo a mais um programa Autarquia em sua casa. Desta vez estamos no Concelho de Vila Nova de Gaia, na freguesia de Golpilhares, com o seu presidente, o Sr. Alcino Lopes. Sr. Presidente, muito boa tarde. Muito boa tarde. E desde já o nosso muito obrigado por nos receber nesta sua fantástica casa. Apesar do Sr. Presidente nos dizer que está em obras, que o Sr. está interdito, pelo menos tem aqui um salão agradável para nós conversarmos pelo menos um bocadinho. Sr. Presidente, à semelhança do que eu costumo fazer com os seus colegas, eu gostaria que o Sr. Presidente, utilizando, vamos dizer, a imagem do amigo que se encontra e que sabe que nós somos de Golpilhares, ou sabe que somos daqui ou dali, mas não sabe exatamente como é a nossa terra, faça-nos, através dos seus olhos, uma visita guiada aqui à sua freguesia. Bom, Golpilhares é uma das 24 de Vila Nova de Gaia e é uma das freguesias, de facto, que tem particularidades interessantes. É uma freguesia que tem uma zona urbana muito agradável, mais para o lado poente, tem áreas ainda significativas de ruralidade, temos aqui ainda alguns espaços agrícolas, portanto temos aqui uma mistura, sendo uma freguesia da cidade, portanto já dentro do perímetro da cidade, é a última freguesia do perímetro da cidade de Vila Nova de Gaia, é uma freguesia de facto que tem essas particularidades, tem zonas de facto devidamente estruturadas ao nível da urbanidade e tem outras com alguma ruralidade, à medida que vamos para a zona nascente da freguesia, isso acentua-se. É uma freguesia que tem crescido imenso. Eu julgo que o facto do crescimento tem a ver de facto, com a tranquilidade que as pessoas aqui encontram. Não é por acaso que nós fomos das freguesias que mais crescemos em termos de habitação de média qualidade, na zona junto ao mar. E, por arrasto, tivemos um aumento significativo de população. Portanto, nós crescemos imenso em termos populacionais. Estamos a falar nestes últimos censos, Sr. Presidente? Sim, temos crescido sempre. É uma freguesia que tem, fazendo o apuramento no final do ano, nós temos sempre mais gente que entra do que sai, porque há sempre a mobilidade. A dinamização da rede viária também nos ajudou um bocadinho, não é? Talvez, mas a freguesia já começou a crescer muito antes de nós termos o atravessamento da A29. É assim, julgo que não foi por aí. Eu julgo que foram muitos fatores, nomeadamente a nossa costa, que é agradável. Nós, deve estar bem informado, mas a freguesia de Golpilhares todos os anos tem 5 bandeiras azuis. É a única freguesia no concelho que tem 5 bandeiras azuis. E de uma forma ininterrupta. É claro que não é mérito da Junta, não é mérito, eventualmente, das populações. É talvez pelo facto de não termos aqui nenhuma zona industrial poluente que faça perigar, digamos, a recolha da água do mar para essa validação. Tem a particularidade de ser das freguesias, por dados não muito recentes, mas de ter menos criminalidade, também é um aspecto que valoriza a procura. Com certeza. Se andar por aí, verificará que é uma freguesia tranquila, é muito tranquila, a vivência aqui é muito agradável. Eu também acho que tem uma vantagem que outras freguesias não possuem, é que nós, eu direi felizmente, nós não temos os chamados bairros sociais. A gente diz felizmente. Felizmente, então, porque eu desde a primeira hora que fui um indivíduo do contra relativamente à forma e à concepção como se fizeram bairros sociais. Eu sempre defendi que deve haver casas para as pessoas com mais dificuldades, sempre defendi que aqui poderia haver, mas em pequenos núcleos habitacionais e não como se tem feito nas grandes cidades. O que nós andamos a fazer, ou andamos a aprovar, ou andamos a fomentar, foi desequilíbrios enormes onde há bairros sociais. Claro. Portanto, em Golpilhares não temos. E isso também contribui para a estabilidade da freguesia e da vivência. Não é? Pegando nas suas palavras, socialmente, como é que classifica a sua freguesia? Freguesia rica, pobre, remediada? Não, tem duas áreas distintas, uma mais poente na zona marítima, que obviamente que tem
tem construção cara, obviamente que as pessoas devem ser de estratos sociais mais elevados, tem esta zona central, que é a zona, digamos, histórica da freguesia, enfim, está aqui a igreja, está aqui o cemitério, normalmente era na envolvência das igrejas e dos cemitérios onde começaram a aparecer as populações. Temos uma estrada, Porto Espinho, que agora é Rua Salvador Brandão, que era uma via nacional, portanto, e também se nos reportarmos sei lá, tempos mais longínquos, verificamos que era onde estava também a malha, em termos urbanísticos, era onde tínhamos mais habitação consolidada, portanto, e as casas hoje nota-se que são antigas. Portanto, é uma freguesia que podemos dizer que tem uma parte mais rica e outra menos rica. Há aqui uma freguesia, e se calhar por isso é que não tem os denominados bairros sociais, não considero uma freguesia com bastantes carências, etc., a nível de desemprego, por exemplo. Vamos falar aqui de desemprego. Repara, sendo uma freguesia que não tem indústria, né, ou tem pouca indústria, tem a felicidade de estar encostada a freguesias onde está instalada a indústria. O caso de Cerzedo tem ali dois polos industriais, o caso de Canelas, que também tem aqui 2 polos industriais, na Rua dos Terços, na Lagarteira. Portanto, são freguesias que fazem fronteira connosco. Obviamente que as pessoas que aqui moram têm a possibilidade, deslocando-se 1000 metros, 1000 e tal metros, de encontrarem espaço para exercer a sua atividade profissional. Portanto, o desemprego em todo lado. Obviamente, Gaia tem um desemprego significativo. Neste momento, não lhe sei dizer qual é qual é a percentagem que nós temos de empregados. Mas cá não tem nenhum posto de atendimento daquele posto normal de 15 a 15 dias para o desempregado vir? Não. Não tem nenhum convênio com a Segurança Social? Devemos ser dos poucos que não temos. Na altura tínhamos cerca de muito próximo dos 500 desempregados. Quando apareceu esse projeto, tínhamos cerca de 500 desempregados, o que quer dizer que teriam que vir 2 vezes às juntas, estaríamos a falar em cerca de 900 permanências, dividido por 22 dias, estamos a falar em 40 e tal pessoas por dia. Claro. Mas há picos, há dias em que as pessoas... Dizem que tem mais gente, claro. Eu, na altura, não tinha condições físicas para atender esse serviço. No entanto, também não deixei de ser crítico à medida governamental. Porque eu acho que aquela forma de controlar, se é que assim se chama, os desempregados, não é eficaz. É mais um peso administrativo para o Estado. Tenho a informação que o Estado pensa brevemente anular essa forma de vigiar-se os desempregados. Sr. Presidente, mas junto com isso também vieram os GIPs, não é? Os Gabinetes de Inserção Profissional, a funcionar um bocadinho também nas juntas, a funcionar um bocadinho de acordo com as apresentações periódicas. A ideia seria, da Segurança Social, seria de não pôr as pessoas, no fundo, à espera horas e horas, não é? E de ter um acompanhamento mais pormenorizado, se é que podemos chamar dessa forma, um acompanhamento ao desempregado, procurando tendo a própria freguesia, ter uma estrutura que tentasse arranjar emprego para a pessoa da sua freguesia. Foi um bocadinho essa a ideia. Acha que isso não funciona? Então acha, depois de entrevistar 100 presidentes de junta, acha que as juntas estão dotadas de técnicos e O técnico é da Segurança Social, não é? Sim, mas um técnico não faz nada. Se estiver a fazer atendimento, não faz mais do que isso. Afoga-se sem problemas. Isso é tudo uma falsa questão. O Estado, para ir por essa via, tinha que dotar as freguesias com competências e com valências diferentes e dar-nos poder para nós intervirmos e podermos ajudar. Mas o nosso Estado não está preparado para isso. Repare, onde as freguesias têm esses serviços a funcionar, quantos técnicos têm adscritos a essa função? Pois, também. Quantos têm? Normalmente tem um. Então, mas esse absorve só a fazer o atendimento e o acompanhamento. Não faz mais nada. Não tem tempo sequer para respirar. Portanto, para isso tinha que haver mais gente, mais técnicos, digamos. Então acha que os seus colegas que dizem bem desses projetos, que é só por uma mera medida, porque há uma contrapartida financeira, claro que há sempre, da parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ao colocar esse gabinete ou essa pessoa lá, a junta recebe uma contrapartida financeira, então acha que eles dizem que o programa funciona por causa dessa verba que acaba por entrar na junta? É? Eu não direi isso. Eu formulei uma pergunta.
quem é que faz o trabalho digamos, de ajudar as pessoas a resolver os seus problemas? Não há ninguém para fazer, a não ser que seja o Presidente Junta. Não, há juntas que têm que estar juntas com 30 pessoas ao ser Presidente a trabalhar, não é? Pois, não é? mas também não juntas bem perto daqui a trabalhar, sim, mas, tem 30 funcionários. Sim, mas também não sei para quê, não é? Lá está outra questão. Sabe, assim, vai encontrar na minha pessoa um indivíduo um bocadinho diferente da maioria dos que encontra. É. Isso é bom. Assim, a diversidade é um bocadinho diferente, porque assim, eu sou pouco do faz de conta. Eu detesto o faz de conta. E nós estamos como estamos, que andamos a fazer de conta. E essa medida de controlar os empregados é fazer de conta. Não controla ninguém. Mas não acha que tem que haver uma apresentação, tem que haver algo não, eu acho que tem que haver fiscalização efetiva. Não é fazer de conta. O senhor acha que uma pessoa que está em frente ao monitor e chega um indivíduo à frente da pessoa e diz: eu sou o fulano, e ela chega ao sistema e descarrega? Eu nunca lá fui, não sei se é assim, mas eventualmente será assim, não faz mais do que isso. Sim. Valida a presença dele. E o indivíduo, a partir daí, pode trabalhar durante 15 dias. Então? Aliás, alguém me disse que era estranho porque o grosso das apresentações são feitas logo de manhã segunda-feira cedo e logo de manhã cedo ou até ao fim do dia. Você sabe o que acontecia quando a Espanha estava num crescimento habitacional forte e que ia muita gente portuguesa, muitos homens portugueses para a Espanha para a construção civil? Muitos deles iam-se apresentar, estavam no desemprego, iam-se apresentar às 9 horas, metiam-se nas carrinhas e iam trabalhar para a Espanha. Então só, passado 15 dias, o mesmo ritual. Na segunda-feira não trabalhava de manhã, trabalhava todo dia e compensavam as horas nos outros dias que estavam a faltar. É isso? É por isso que o nosso país está como está. O Sr. Presidente acha que o desemprego é uma falsa questão? Não, isso não estou nem longe nem de perto. Então acha que é uma minoria das pessoas que fazem isso, acaba por ser uma minoria nestes, convém dizer que estamos a gravar isto não, há pessoas que estão no desemprego e gostariam muito de trabalhar e que sofrem muito, acredito. Não é? Há muita gente que sofre. Pois por isso é que quando às vezes se fala, por exemplo, nessa situação que o Sr. Presidente acabou de falar, naquele indivíduo ou aqueles indivíduos que de manhã... Mas ainda hoje fazem isso. Mas eu acho que vamos derramar uma gota no oceano. Não é mais do que a gota. É muita gente que usa esse artifício e sabe que a nossa atividade paralela não é só aqui, a atividade paralela possivelmente até nos países da Europa Central já existe, não é? Houve uns anos que não existia, não é? No passado não era muito fácil, hoje já está também, já há muita gente a subverter o esquema, não é? Mas Espanha tem uma atividade paralela imensa, Portugal tem uma atividade paralela imensa, que causa danos irreparáveis à economia portuguesa, não é? Se a atividade paralela fosse controlada, se calhar não tínhamos déficit. Se calhar tínhamos superávit, não é? Então, saindo só mais um minutinho da questão, para voltarmos aqui à sua freguesia, que é isso que nos traz cá. Como é que se resolve? Não sei. Então, por isso que é que está assim, não, mas não é isso. É que nós está-me a perguntar a mim. Não chega como é que apontar uma razão, uma causa. Mas eu não me. Repara uma coisa, é assim. Eu vou-lhe só retratar o seguinte. Eu sou uma pessoa que, quando falho, assumo logo no momento que falhei. Certo? Eu, se for apanhado pela polícia a infringir, eu digo logo, passa multa e não diga mais nada. Eu falhei, multa. Ponto. Não vale a pena discutir. Não. Eu falhei, tenho que ser punido. É assim que eu funciono. É? Nunca pedi a ninguém para me... Não tenta subverter... Não, nem pensar. Não? Não, até porque eles ficam estranhos com essa posição. Já apanhei algumas multas, não é? Não é óbvio, não é? Um telemóvel, não sei o quê, pronto. Sou como os outros, não é? Pois. Portanto, nunca peço, quando falho, assumo que falho, não é? Agora, eu sou a favor do rigor. E do rigor, como é que se faz? É fiscalizando a sério. Ninguém tem que ficar zangado por ser fiscalizado. Se eu sou fiscalizado, eu não tenho que ficar zangado. Se eu me sinto bem, se eu não prevariquei, porque é que tenho medo de ser fiscalizado? Eu não. Lá estamos nós, mas isso... Mas porque é que o povo não é fiscalizado? As pessoas que estão nessa situação não têm que ter
complexa e serem fiscalizados. Sr. Presidente, mas isso é uma utopia, porque o Estado não consegue, não há nenhum Estado que consiga fiscalizar eficientemente todos os empregados e não precisamos falar em 16%. Não estou a falar assim. Você sabe que havia e possivelmente há, em alguns países da Europa Central, que em termos de fiscalidade, eles escolhem por amostragem um conjunto de empresas para ver se estão a cumprir os parâmetros da lei. Também podiam fazer isso por amostragem. Hoje é aquele, saiu, tinha que ter a gente a trabalhar com alguma credibilidade, não é? É claro que não se pode fiscalizar 500 mil de pessoas, não é? Mas agora, se soubessem que há uma fiscalização no terreno, que hoje vai ver este, amanhã vai ver aquele, nunca sabem. Por isso é que o senhor não vai sempre com o telemóvel, não é? Porque sabe que está sujeito a aparecer o carro da polícia ao lado, não é? Não é? Portanto, o ser diz assim, a mim nunca me acontece. Não diz isso. Não digo. Não. Pois, porque está sujeito a aparecer o carro da polícia ao lado. O indivíduo que está a prevaricar, se souber que está sujeito a chegar ali alguém, não é? E que o vai fiscalizar, ele pensa duas vezes, não é? Alguns não pensam. Mas então eu faço a pergunta que lhe fiz há um bocadinho de uma outra forma. Porquê é que o Sr. Presidente, com todo o respeito que merece, como é evidente, não se considera de seres obras de um iluminado? Eu não. Como não se considera? Não, eu entendo. Se eu pedi uma solução, ele disse que não sabia. Ótimo, mas diga-me uma coisa, o Sr. Presidente chegou a uma conclusão que eu penso que é facilmente, quer dizer, lógica, não tem dúvida nenhuma. Não precisamos fiscalizar todos, podemos sempre tomar uma mensagem. Porquê que o Governo não toma essa medida? Porquê que isto não se faz? Mas o senhor acha que nos últimos anos nós somos governados? Não somos? Mas quais são os últimos anos? Estamos a falar desde a entrada da Troika? Não, muito atrás. Não somos? Não, claro que não. Daqui a pouco estamos a falar na qualidade dos políticos portugueses. Claro, podemos falar. Então, o senhor acha que quem vai governar vai por mérito ou vai por... Não, a maioria das pessoas que estão lá não tem mérito. Eu costumo dizer aqui, aliás, eu costumo dizer que isto não são... Dá uns anos para esta data, não são as pessoas que ganham as eleições, são os outros que as perdem. Não. E o nosso grande mal de Portugal é termos uma alternância tão ao pedido quanto o PS e o PSD. Não temos outra alternância, é isto a nossa alternância, ou ganha este ou ganha o outro. Não é? Seja ele quem for. Mas também sabe que, mas também eu julgo que os partidos que estamos a falar que não são alternância, também têm culpa no cartório, não é? São partidos que só chegam ao poder, nomeadamente, por exemplo, vamos falar no CDS, porque só chegam ao poder coligados com alguém. Mas repare, e não crescem porquê? Eu há dias, há 2 dias, encontrei um indivíduo que era de um partido de esquerda e que estava a dizer que eles eram os melhores do mundo. E eu disse-lhe assim, então porquê é que vocês no sítio certo não falam a linguagem da verdade? O senhor acha que os partidos que têm assento na Assembleia da República não sabem a verdade? Acha? Não avisem. Há muitos anos que sabem a verdade. Porquê é que não dizem? Vamos ver. É admissível um deputado ter assinado, há uma regra de conduta dentro do Parlamento em que o deputado não pode dizer aquilo que lhe apetece. Isso é democracia. Isso existe? Claro. Quando chegam a determinados parâmetros, chamam a atenção, os homens das comissões chamam-lhes a atenção que não podem ir por aí. Você tem uma regra. Então porquê? Isso é democracia? Não é democracia nenhuma. Recentemente, um deputado do Partido Comunista, um senhor alto, que escapa-me o nome, falta uma voz assim muito sonante, estava aí por um caminho e o Presidente da Comissão chamou-lhe a atenção de que ele não podia ir para ali. Ele sabia as regras do jogo. Por isso é que nós estamos como estamos. Se esses partidos falassem a linguagem da verdade ao povo, o povo se calhar confiava mais neles. Ou não? Eu acho que confiava. Ou então tínhamos mais peça uma segunda revolução. Você sabe que eu estou aqui caminho 34 anos, não é? É muito tempo. E nós só enganamos os outros durante algum tempo. 34 anos não conseguimos enganar. Às vezes consegue-se. Deixa disso. Sr. Presidente, vamos. Mas quê? Eu gostava mesmo que terminássemos só o assunto. Mas expondo-se no. Vamos falar num caso que nós todos sabemos que é o caso que vamos falar a seguir, que eu lhe vou perguntar na segunda parte, não é a seguir, a segunda parte sobre a limitação, se concorda ou não com a limitação de mandatos.
E que essa limitação não podemos esquecer, porque foi tudo para chegar ao atual Alberto Jardim, correto? Desculpe. Não faz mal. Vamos, eu vou pegar na mesma parte. Eu vou-lhe falar de uma coisa que lhe ia fazer só na segunda parte, que é se concorda com a limitação de mandatos, cuja medida toda a gente sabe, a priori, que foi feita só para chegar a uma pessoa que é o Dr. Alberto Jardim, correto? Eventualmente. Pronto. Acha e que ele atorneou, não é? Que ele torneou. Mas estamos a falar de uma pessoa que está no poder há imenso tempo. Acha que é o melhor presidente que existe? Não é. Não, mas repare, vamos ver. E ganha eleições. Porque o povo é facilmente manipulável. Mas repare, a Madeira é um caso especial. Você sabe disso. A Madeira viveu, você sabe qual é o território, imagino que tenha a dimensão do território da Madeira e quanto é que o Estado injeta lá todos os anos e num território aqui português, numa área de Trás-os-Montes, por exemplo, se calhar é vezes a Madeira, quanto é que o Estado lá injeta? Não injeta nada, não é? Comparativamente. Portanto, o que é que aconteceu? O problema do Dr. Alberto, sempre se falou nisso, é que o Estado português, face à postura dele, política, e tendo uma voz, digamos, incómoda, foi sustentando, o que não faz aqui. O que não faz aqui no continente, não sendo em Lisboa e talvez no Vale do Tejo, tem feito, não é? Agora, na Madeira toda a gente sabe como é que o senhor se sustentou. E a prova é que quando lhe tiraram o dinheiro que ele está habituado a receber, ele demonstrou que já não é capaz. Há indivíduos que são capazes de fazer muitas coisas quando têm muito dinheiro. Eu costumo dizer que os homens valorosos, os grandes homens, fazem obras sem dinheiro. Aí é que estão os grandes homens. Não é os que fazem muita coisa quando o dinheiro entra em catadupa. Sr. Presidente, vamos então voltar aqui à sua freguesia e queria que o Sr. Presidente dissesse ao nosso telespectador, de acordo com o novo mapa autárquico, em que situação fica a freguesia de Golpilhares? Bom, Golpilhares, convém dizer, em primeiro lugar, eu fui, desde a primeira hora, o único Presidente de Junta, que disse que votava, fosse qual que fosse a solução, portanto, que a Câmara apresentasse à Assembleia e ratificada em Assembleia. Inicialmente era só eu que ia votar contra. Depois apareceu um ou outro Presidente de Junta que, quando perceberam que iam ser prejudicados, portanto, mudaram de opinião e deram a entender que, se a deles não fosse prejudicada, poderiam votar a favor. Portanto, eu votei contra, porque acho que o legislador não conhece a realidade do país, certo? Uma freguesia como esta já dá imenso trabalho, dado que nós não somos profissionais da política, e, portanto, quem fez a lei foi de régua e esquadro, criaram os parâmetros e serviu para as zonas altamente densas, de interpopulacionais, para as menos densas, enfim, foi uma coisa feita à portuguesa. Portanto, eu acho que isso foi mal feito, porque se há pessoa que pode falar um bocado das dificuldades, acho que eu em Gaia sou um dos que posso falar, porque eu já vivi muitas peripécias de gestão política. E, portanto, eu acho que tenho dias que me sinto aqui baralhado, com dificuldades. Agora, a pessoa que tiver duas é bem pior, não é? Ainda por cima vai ter hostilidade, não é? Você repara, nós vamos ser juntos com Valadares. Esta fica como sede, porque tem mais 600 ou 700 habitantes. Embora as freguesias são muito próximas em termos de... A área nossa também é um bocadinho maior, só tem 5 hectares a mais, ou assim uma coisa. Portanto, mas o que fez a diferença foi a população. Mas pensa que as populações vão ficar a perder com a anexação? Claro que sim. Claro que sim. Porque, diga lá, por exemplo, vamos supor... Você se mora aqui. Esta casa é uma casa aberta. As pessoas estão habituadas a vir aqui e a recebê-la. Mas você repara, o Presidente de Junta vai ter que estar a fazer gestão em 2 sítios. Vai ter que ser um Presidente mais presente. Mais presente? Eu passo a minha vida aqui. Eu estou em pré-reforma da PT. Portanto, só me dedico a isto, não é? Vai ter que estar metade do tempo aqui e metade do tempo do outro lado. Ou então, à semelhança do que já se ouviu também, uma solução também, é fazer 2 presidentes, não é 2 presidentes, mas 2 figuras dos órgãos sociais, os 2 a meio tempo, e ainda acabar por estar... Se quer informação, eu também não estou a meio tempo. Tu não está? Não.
Mas está, se calhar, não é? Não estou, porque eu tenho vencimento superior ao que o Estado me poderia pagar, portanto, pronto. não vou deixar de ganhar o que ganho. Claro. E quando vim para aqui, ainda tínhamos de trazer de casa para cá, não é? Pois, eu acredito, também acredito. Há 33 anos tínhamos que, não é? Tínhamos que andar aí com o carro para trás e para a frente todos os dias e nem despesas de... Podiam meter, claro. Pois, portanto, quando vim para aqui era mesmo assim. Não, repara, é uma falsa questão e dou-lhe só um exemplo. Golpilhares, que não tem 10 mil eleitores, tem 11.700 habitantes, mas não atinge os 10 mil eleitores, não tem direito do Estado a tempo inteiro. Só a partir dos 10 mil eleitores. Juntando, Valadares é igual. Valadares também não tem 10 mil eleitores, portanto também não tem direito a tempo inteiro. A soma das duas vai resultar no tempo inteiro. Pode custar ao Estado 20 mil, 25 mil, 30 mil, não sei. Não fiz as contas. E isso sai do orçamento do Estado. Claro, diretamente. Portanto, logo aí o Estado está a perder. Depois, em termos de funcionamento, a estrutura em si torna-se mais pesada. Torna-se mais pesada em termos de administrativos. Acho que compreendo isso, não é? Se o Estado diz que as juntas se vão manter, edifício, espaço físico, os funcionários de Golpilhares ficam aqui, os de Valadares ficam lá. Portanto, nós vamos ter necessidade de ter um maior controle nos dois sítios, não é? Claro. Temos de estar sempre com o cuidado de estar tudo harmonizado. Portanto, vai exigir mais esforço, não é? Eu, pessoalmente, acho que ter um Presidente de Junta para duas áreas, como esta, por exemplo, no caso de Valadares e Golpilhares, é exigir-lhe mais dedicação, mais disponibilidade, mais tudo, não é? Porque imensos só alguns que parece que não dormem. Então, porquê é que acha que alguém se lembrou de fazer isto? Você sabe que o Estado, o imperativo da Troika era para os municípios, claro, nunca seria para as juntas, não é? Não seria para as juntas, não é? Porque não faz sentido haver câmaras que têm 1000 e tal eleitores, não é? Não faz sentido uma Câmara ter, um Sr. Presidente de Câmara ter as mordomias que tem, motorista, secretária, vereadores, para fazer a gestão de um espaço onde tenha campos, mata, não é? Então, como é isso? Não é? Também não sou tanto assim. Mas repare, onde se deveria ter feito a agregação era nos pequenos municípios. Por exemplo, no Alentejo. Se calhar faz sentido juntar 2 ou 3 pequenos municípios. Eu não digo que não haja, portanto, só ter um gabinete técnico, por exemplo, de urbanismo, um gabinete técnico da área jurídica, um gabinete não sei de quê, escolar, porque as coisas são tão pequeninas, não faz sentido cada Câmara ter o seu gabinete. Portanto, isso é que torna pesada a gestão. Agora, não é nas juntas. Faz ideia de quanto recebe uma junta como esta? Não. Nunca perguntou aos meus colegas? Não pergunto, mas é tão diversificado. Eu já encontrei desde 1 milhão. Mas são muito poucas. Não, uma família recebe 1 milhão, por exemplo. Do governo? Sim, Não. Não. O Sr. Presidente depois veja a entrevista do Sr. Presidente. Eu só estou a dizer porque é público, não é? Quer saber outra? Recebe mais de 1 milhão, Santo Ildefonso, por exemplo. Pois, e logo por aí se vê que a legislação portuguesa está desfasada. Porque, repara, o meu colega de Mafamude, o que é que faz? É a Câmara que lhe faz tudo. Está no centro da cidade. O de Santa Marinha, se calhar é mais empreendedor, mas as freguesias estão dentro da cidade, como as de Santo Ildefonso, etc. A partir de quem nos faz tudo, a Câmara, não é? Aqui não. Nas freguesias mais afastadas não é assim, não é? Portanto, eu sei que há colegas meus que têm pequeninas câmaras, não é? Estão cheios de gente à sua volta para se sentirem uns reizinhos, talvez, não sei. Deve ser. Se tem, diz-me que há juntas, tem aqui 30 pessoas. Não, mais que uma. Mas bem mais que uma, como é evidente. Não é possível que uma outra, por exemplo, eu vejo, por exemplo, Canidelo, que é uma grande junta, precisa de gente, tem um parque de campismo. Se calhar essa até se justifica, não é? Há freguesias grandes que têm um território enorme, no caso de, por exemplo, Pedroso, tem um território enorme, não é? Pois eu não estou a falar, mas só Vila Nova de Gaia, cuidado. Pois, mas eu sei que há, por isso, repara uma coisa, as pessoas terem dinheiro em conformidade com a população, não é? Está certo.
Está certo, mas é perceber em que termos é que a relação população e a área tinha que ser devidamente estudada. Numa zona onde impera os edifícios coletivos, tem ali logo em meia dúzia de blocos, tem ali milhares de pessoas, não é? Claro. E o território é grande para tratar? Não. Mas no fundo tem muito mais gente para atender. Não necessariamente. As pessoas que nos procuram, a maioria das vezes é casos particulares. Sim, vocês têm uma ação social, um psicólogo muito forte. Como é só isso aqui. Por exemplo, aqui o que me dão mais que fazer é assuntos de índole privada, não é propriamente da estrutura, não é? Mas se o meu colega diz que tem 1 milhão, imagine que eu recebo do Estado 85 mil euros. Só? Sim, eu dou-lhe a fotocópia lá em baixo, se quiser. E já se vê o que é que ganha uma famoso. Mas 85 mil euros eu posso... Aí eu falo, vamos falar de forma diferente, falo de uma freguesia de Vilarinho de Água do Chão, Macedo de Cavaleiros. Tem 25 mil. Tem 50? 52 mil, por exemplo, isso eu sei de cabeça. 52 mil euros de orçamento. Geral? Não, do orçamento do Estado, não estamos a falar do FEF. Não, isso é FEF. O Orçamento do Estado é o FEF. É o Fundo de Equilíbrio Financeiro. Estamos a falar do FEF, exatamente. Sim, 52 mil? 52 mil. Então tem que ter muito território. Tem. Pronto, Se calhar tem pouca população. Tem muito pouca população. Pois, mas tem muito território. Não é? Mas o senhor não acredita, o senhor se andar por aí vai ver que as ruas estão relativamente limpas, não é? Porque se houver uma ervinha que cresça assim, já chamam a polícia. É um bocadinho assim. Também estou a dar numa freguesia um pouco complicada, Sr. Presidente, porque há muitas que não são assim. Mas repara, o grau de exigência hoje não é igual à... A auscultação que o Sr. Presidente faz à sua população, acha que vai haver, de alguma forma, uma represália em outubro nas eleições autárquicas? Não, repara, esta agregação de Golpilhares Valadares não é muito conflituosa para nós, golpilharenses, está a ver? O Golpilhares sempre teve muitas pessoas que trabalharam durante os familiares, durante décadas na cerâmica de Valadares. Portanto, há uma relação de proximidade. Portanto, há aqui muitas famílias que a vida deles foi em Valadares, nos tempos áureos da cerâmica de Valadares. Portanto, será pacífico. Pronto. Eu acho é que há mais hostilidade do lado de Valadares para connosco do que de Golpilhares para Valadares. Porque Valadares acha-se com direito a ser ela a sede administrativa. E eu acho que é uma falsa questão, porque vamos ver, se o senhor que for eleito na próxima executivo, se for um senhor de Valadares, não é? Se for um nativo de Valadares, qual é a diferença para as pessoas de Valadares? Ele é que tem que fazer o equilíbrio de maneira as pessoas não terem, digamos, de se sentirem inferiores ou superiores, não é? Ele tem que fazer o equilíbrio. Claro. Tanto pode ser um Presidente de Junta nascido em Valadares como daqui, não é? O Presidente da Junta eleito numa zona agregada vai ter que ser um indivíduo que, se tiver uma sensibilidade elevada, faz a gestão muito bem em termos de relação. Caso ainda são 2 freguesias, há sítios onde agrega 4, 5 e 6. Mas são freguesias com muito território, aqui há um caso em Gaia, de 4, mas tem muito território e poucas pessoas, não é? Sr. Presidente, diga-me uma coisa para terminarmos esta primeira parte que já vai bastante longa. A nível de instituições de solidariedade social a operar na sua freguesia, existe alguma, não existe? Sim, nós temos a sorte de termos aqui a Misericórdia de Gaia através do Sol da Brandão, portanto que é uma instituição fortíssima em termos sociais, não é? Tem quem operar? Não conhece o Lar Sol da Brandão? Confesso que não. Pois, fica aqui na parte, aqui na zona da antiga estrada Porto Espinho. É uma instituição muito forte, não é? Que dá apoio a muita gente daqui, das freguesias. E que tipo de apoio é que estamos a falar? Por exemplo, estamos a falar de apoio domiciliário? Também mas tem residentes, muitos residentes. Tem lar? Muitos, sim. E centro-dia? Eu sou que também tem centro-dia, portanto, também tem centro-dia. Não tem ideia quantos idosos é que usufruem desse tipo de valências aqui na sua freguesia? Não faço ideia. Mas considera a freguesia bem servida em termos de apoios sociais? Vamos fazer a pergunta aqui desta forma. É assim, nós também temos aqui agregada à igreja uma IPSS que também tem centro de dia. E
e se tiver como referência o número de utentes, que podia ser mais, pode indiciar que as pessoas estão servidas, ou minimamente servidas, porque eles têm capacidade para absorver mais e as pessoas não procuram. Não é? O Sr. Presidente, como disse há bocadinho, com muita razão, vocês fazem muito do vosso trabalho, é um trabalho de âmbito social, atendem muito os problemas particulares das pessoas, nomeadamente as dificuldades que as pessoas atravessam. O Sr. Presidente acha, nessas conversas que fala com o seu freguês... Sim, eu não faço atendimento social, eu tenho uma técnica social a fazê-lo. Não o tempo inteiro, mas temos uma técnica social. Mas que fazem chegar, sim, certeza absoluta, sim. Os casos mais graves, claro que serão encaminhados para mim, mas tenho aqui uma técnica que faz todo o tipo de apoio social aos empregados, pessoas que precisam do rendimento do RSI, portanto, faz todo o trabalho que solicitam na área social. Portanto, mas gostava de ver implantado mais algum órgão a nível de instituição de solidariedade social na sua freguesia? Eu penso que neste momento não haverá necessidade, não é? Não sinto essa necessidade. A Junta não tem nenhuma, hoje em dia estão aprovadas lojas sociais, nem nada desse género? Não. Para além da nossa técnica que funciona 3 dias por semana, não. Portanto, isso será um indício que realmente a vossa freguesia não é uma freguesia assim com grandes carências. Tem carências, obviamente que tem. Como eu lhe digo, a Igreja aqui também funciona em termos de apoios sociais, em termos de banco alimentar. Os processos são também trabalhados pela nossa técnica, portanto, a Igreja tem as chamadas conferências vicentinas que funcionam. E temos, de facto, uma grande vantagem em termos da Misericórdia de Gaia aqui implantada, não é? Que faz um trabalho fantástico, não é? Com certeza. Sr. Presidente, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já para a segunda parte também. Caro telespectador, não saia do seu lugar, estamos no Conselho de Alva de Gaia, freguesia de Golpilhares, à conversa com o Sr. Presidente. Voltamos já então. Até já.